bem, vamos dar início então ao nosso encontro de oração. Você que nos acompanha aí de casa pela internet, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Sempre lembramos que você é bem-vindo para estar conosco. Mas hoje, como você está aí na sua casa, então que Deus visite e abençoe você e a sua família. Vamos orar então agradecendo por estarmos juntos. Rodrigo, por favor, meu irmão, nos dirige a Deus numa oração. Pai amado, Deus fiel, te pedimos, te agradecemos por mais uma quarta-feira estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Pai. Palavra esta tão necessária para a gente, desde sempre, mas me parece que nos dias atuais a necessidade aumenta a cada dia que passa. Pai, dê-nos sabedoria, abra nossos corações e nossas mentes para que possamos entender a palavra e aplicá-la em nossa vida, Pai. Ilumina o pastor, o orador, para que toque nosso coração e nossas mentes. Te agradecemos, Pai, por todas as providências tomadas em nossa vida. Te agradecemos pela saúde, pela paz de espírito. Espero que possamos sair daqui após esse estudo, mais crentes, mais felizes, mais leves. Te pedimos tudo, Pai, em nome de Jesus, o Cordeiro Salvador, que nos deu a esperança dessa vida, Pai. O que seria dessa vida sem a esperança de uma vida eterna? E isso só é possível pelo sangue de Jesus, que agradeço. Amém. Muito bem, vamos abrir em Gálatas, no capítulo 5, continuar o nosso estudo na carta aos Gálatas. Então, durante esse tempo em que temos refletido, meditado nesse texto da Escritura Sagrada, que os reformadores chamavam de a Magna Carta da Liberdade Cristã, por causa do seu cunho gracioso, e nós sabemos que a graça de fato liberta, né? Todos nós que já experimentamos dela, sabemos que sem a graça de Cristo Jesus, nós jamais poderíamos sequer estar aqui, juntos para adorá-lo. Então o apóstolo Paulo foi até aquela região da Galácia, pregou o evangelho, fez o trabalho de um evangelista, plantou igrejas. Mas os judaizantes, ou seja, aqueles que tinham a intenção de complementar a fé daqueles nossos irmãos gálatas, eles tinham esse desejo de colocar o judaísmo junto com o cristianismo puro que foi pregado naquela região. Nós sabemos que não é possível. Como o próprio Senhor Jesus Cristo já havia dito, não se põe vinho novo em odres velhos, porque senão o odre se rasga e nós perdemos tanto o odre quanto o vinho. Mas se coloca vinho novo em odre novo, e ambos se conservam. Fazendo uma analogia sobre a era da lei e a era da graça. Então nós não podemos colocar de fato o vinho novo da graça nos antigos e já surrados odres da lei mosaica, que tinha o seu valor, o seu propósito, e nós vamos ver aqui, hoje, na verdade ainda tem o seu valor e o seu propósito, mesmo para nós cristãos. Porém, não é um valor e um propósito salvífico. Nós não precisamos da lei para ser salvos. Ninguém é salvo por obras da lei. E o apóstolo Paulo, então, nos 2 primeiros capítulos desta carta, afirma a sua autoridade apostólica. Porque algo que aqueles judaizantes faziam era tentar desacreditar o apostolado de Paulo entre os gálatas, questionando a autoridade apostólica do nosso irmão.
dizendo: quem é Paulo? Andou com Pedro? Andou com Cristo na Galileia? Por que vocês estão ouvindo esse homem? Então, ele reafirma o seu apostolado. Nós já estudamos aqui os 2 primeiros capítulos. Vimos que ele é de fato um apóstolo de Cristo, chamado pessoalmente por Cristo. E o evangelho que ele pregou é um evangelho completo e puro. É o evangelho de Cristo. Depois, nos próximos 2 capítulos, 3 e 4, ele reafirma a doutrina da graça, dando alguns exemplos muito importantes para a nossa fé cristã. Uma figura, um personagem de destaque no judaísmo é Abraão. Paulo usa inclusive Abraão para lembrar a todos que Abraão não foi salvo por obras da lei. A lei veio apenas 430 anos depois de Abraão, mas foi pela fé que Abraão foi justificado. A mesma fé, no mesmo Cristo, no mesmo Senhor, que nós cremos. Portanto, é pela fé, pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos, não pelas obras da lei. Muito bem. Agora, nos 2 últimos capítulos, 5 e 6, Paulo fala sobre o que a graça e a fé produzem no cristão. Porque o cristão genuíno frutifica, nós vamos ver aqui. A partir desse capítulo 5, o cristão verdadeiro dá frutos. Ele não é uma árvore seca. Ele não é uma fonte seca. Ele frutifica e frutifica para o bem. E o Senhor o faz frutificar. A graça na vida de cada um de nós produz, é produtiva. Não existe indiferença na vida do cristão, mas em tudo, em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os momentos, o cristão tem algo para oferecer. Algo da luz, algo do bem, um conselho de sabedoria, um pouquinho de amor, um abraço, um sustento, uma ajuda, um socorro. O cristão frutifica. Muito bem. Então, vamos ver aqui Paulo, então, arrematando a doutrina da graça, no capítulo 5, no início, e depois iniciando a prática cristã, com os nossos irmãos e conosco também. Então, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir, a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. E esse aqui é um dos versículos mais fortes do Novo Testamento. Aqui, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, e aqui o Espírito com E maiúsculo, porque é o Espírito Santo de Deus. Então, porque nós, pelo Espírito Santo, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E aqui Paulo relembra um conselho que muitas vezes Jesus deu aos seus discípulos. Cuidado com o fermento dos escribas e dos fariseus. Jesus disse várias vezes.
Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E aqui ele começa a falar sobre a prática cristã, enfim. Aqui então ele faz um fechamento muito forte, com palavras muito fortes, pesadas, para que fique bem claro a todo aquele que quer misturar a graça de Cristo com qualquer outra religiosidade, com qualquer outra doutrina humana. Palavras muito fortes, para introduzir aqui a prática cristã, né? Então, a partir do versículo 13 aqui, a segunda parte, né? Depois do ponto e vírgula. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Até aqui. Então, o apóstolo Paulo introduz a prática cristã, aplicando-a diretamente a um conceito novo de liberdade. Paulo, ele diz aqui no versículo 13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, obviamente, aquele que conhece e reconhece a graça de Cristo em sua vida, o perdão pelos seus pecados, aquele coração, aquela alma que foi regada e cuidada pela graça do Senhor Jesus e que recebeu o seu perdão, recebeu a sua misericórdia, o seu amor, essa alma diz consigo mesma: os meus pecados foram perdoados. Sim. E eu não fiz nada para que isso acontecesse, nada do que eu fiz fez com que isso acontecesse. Sim. Não foi obra minha salvação. Sim. Eu não coopero com a minha salvação. Não existe essa possibilidade. Eu não merecia isso. É verdade. É um favor imerecido. A próxima pergunta, que porventura possa vir, né, de um coração tolo, bom, se é assim, então posso fazer o que eu quiser. Não. Não posso fazer o que eu quiser. Paulo diz aqui que nós fomos libertos do pecado e não libertos para o pecado. Nós fomos resgatados de um tremendal de lama, como diz Davi, e seria tolice nossa querer voltar para lá, uma vez que fomos tirados de lá, pelas mãos salvadoras de Jesus Cristo. Fomos libertos do pecado e não para o pecado. Com essa declaração, Paulo inicia sua fala sobre a conduta cristã. Nós não devemos confundir liberdade com libertinagem. Essas duas coisas não caminham juntas. A liberdade que a graça traz para nós, traz também junto com ela um senso, um desejo de agradar a Deus, de fazer o que agrada a Deus. Não desenvolvemos uma boa moral
e não fazemos boas obras para alcançar o favor de Deus. Isso é moralismo, isso é ativismo. Não tem lugar na casa de Deus. Pela graça, nós somos colocados na casa de Deus. Mas uma nova moral e uma conduta de santidade, a busca pela santidade. Nós vivemos e desejamos, porque já fomos agraciados, não para sermos agraciados. A misericórdia e o perdão que Deus nos dá em Cristo pela graça, nos faz ter uma nova visão do mundo. Faz brotar em nosso coração o desejo de agradar a Deus. Desejo que antes era obscuro, estranho, oculto. Aquele que quer agradar a Deus, porém sem a graça, longe da graça de Cristo, o tenta fazer através de religiões, de rituais, mas nunca está satisfeito, nunca está contente, nunca se sente completo. Nós, por sua vez, recebemos a completude, recebemos um novo sentido, uma nova significância para a vida, primeiro. Pois não, Rodrigo, meu amado, pode falar. Fala aqui no microfone para o pessoal ouvir em casa também. Uma pessoa pode ter o temor a Deus, mas não ter a graça? O temor de Deus, assim, vamos considerar que o temor de Deus é aquele lá de Provérbios, né? Que é o princípio da sabedoria. Não é medo de Deus, mas é o respeito, a reverência e a vontade e o desejo de obedecer a Deus. Alguém pode ter esse sentimento legítimo no seu coração, enquanto ainda está num processo. Naquele processo de abraçar e conhecer a graça. Eu penso que sim. Mas, de fato, viver esse temor que se traduz na nossa vida em obediência, né? Que se traduz em nossa vida em relacionamento com Deus, em nos desapegar de pouquinho em pouquinho das coisas desse mundo e, como o pastor Fernando disse para nós aqui, de tarde, passar através do Espírito Santo a acumular tesouro no céu, né? Aí eu creio que esse passo e viver esse temor de fato, sem a graça, é impossível. Pelo menos, eu penso assim. E, bom, então, uma vez que a graça já nos alcançou, e nós compreendemos o seu poder, nós nos entregamos a ela, como uma das nossas doutrinas reformadas mais lindas, né? Diz a graça irresistível. Né? Ninguém consegue resistir a esse amor, a essa revelação tão maior do que tudo, é maior do que o próprio universo, a revelação dessa graça para nós. É uma obra maravilhosa que o Espírito faz, escrevendo nas tábuas do nosso coração, pela fé, o que Cristo é e fez por nós. Então isso é suficiente, basta, não precisamos de mais nada. Agora, a partir daí, como Paulo diz, nós devemos usar da nossa liberdade, então, para fazer o bem. Para fazer o que é bom. Porque, enquanto éramos escravos, nós sequer conseguíamos fazer o que é bom. Tudo que era aparentemente bom de nós tinha uma segunda intenção. Tinha um propósito secundário. E, no geral, está relacionado ao nosso próprio ego. Fazer o bem sem estar conectado à graça de Cristo, nada mais é do que demagogia nossa. E o Senhor não precisa disso. E nem esse mundo é transformado por demagogia e desencargo de consciência.
O que de fato é poderoso para transformar o mundo é a graça de Jesus Cristo. Ela é poderosa para transformar o nosso lar, nosso trabalho, a nossa própria vida. Portanto, nós somos livres para fazer o que é bom. E quanto aos caminhos antigos, os que desagradam a Deus, passamos a odiá-los. Odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Então, agora aqui no versículo 14, Paulo continua e ele diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o limite para a liberdade cristã. Toda lei se resume nesse preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, até onde vai a minha liberdade? O que eu posso fazer e o que não devo fazer? Aqui está o padrão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se faz mal para mim, se ofende a mim e ao Espírito Santo que habita em mim, por que eu faria ao meu próximo? Agora, isso é a essência do quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Da lei. É o resumo da lei. Portanto, aqui tem algo maravilhoso para nós. Jesus não veio anular a lei. Como ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumpri-la. Cumprir de duas formas. Cumprir literalmente. Ser o varão perfeito, que viveu de 1 a 10, na essência, cada mandamento. Doutrinas humanas, desdobramentos humanos e coisas de homens, não. Ele não cumpriu, porque não era o seu foco. Por isso algumas pessoas dizem, mas pastor, olha aqui, ó, Jesus colhendo com seus discípulos espigas no sábado. Ele estava descumprindo a lei. De jeito nenhum. Nem por um segundo. Porque Cristo é Senhor do sábado. O sábado existe por causa dele. Não ele por causa do sábado. Não é o sábado que é Deus. É Cristo que é Deus. E o sábado existe para adorá-lo. O sábado adora a Cristo. Não é Cristo que idolatra e adora o sábado. É o sábado que se prostra a Cristo e o adora. Foi uma ordenança, foi um mandamento para o nosso bem. Descansar é bênção. É um mandamento de Deus para nós. E o melhor jeito de descansar que existe é buscar mais a Deus, junto com os irmãos. Não existe nada mais gostoso do que isso. Por isso, para nós, né, o domingo é tão especial. É um dia de descanso e um dia de louvor. É o nosso sabá, na essência. Não preso a um dia da semana e nem um Deus que precisa ser reverenciado e idolatrado. Não, nada disso. Então o sábado se dobra e adora Cristo. O sábado existe por causa dele, não ele por causa do sábado. As carnes, aquelas ordens que Deus deu, todas elas muito importantes nos tempos antigos, porque eram sobre saúde e bem-estar do seu povo. E o povo de Deus deveria ser um povo saudável e bem cuidado. E ele, como pai de seus filhos, cuida e quer bem ao seu povo. Imagina só, sem fogão a gás, com materiais rústicos, milhares de anos atrás, aqueles nossos irmãos preparando carne de porco. Até hoje, mesmo tendo tudo que nós temos, eu não como carne de porco em qualquer lugar, não sei você. Mas se eu não tenho certeza que ela foi primeiro bem fervidinha e depois bem fritinha ou bem assada lá na churrasqueira, né? Eu gosto. Assim eu gosto. Se não foi bem feitinha, é perigoso. Até hoje, imagina naqueles tempos. Então, é Deus cuidando do seu povo.
A comida não é senhora de Cristo. Cristo é Senhor sobre o alimento, sobre o sábado, sobre nós, sobre o mundo e sobre o universo. Então nós o adoramos e o louvamos por isso, porque Ele é Rei e é soberano. Agora, a essência da lei, Ele cumpriu cabalmente. Naquela cruz, Ele pagou a dívida. E a nossa dívida é a dívida que vinha da lei. Porque a lei nos mostrava o quanto nós somos pecadores. Ainda mostra, na verdade, né? A lei nos mostra o quanto somos pecadores. Mas Cristo não. Nunca transgrediu uma vírgula dela. Mas pagou o preço da quebra dela. Por nós. Por nós. Então agora a função da lei, essa a segunda forma como Ele cumpre a lei é, primeira na cruz e segunda em nós. Em nós. Porque Ele diz assim, novo mandamento vos dou, não é novo. É o mesmo, é o de sempre, é o antigo, Ele fala em João. Mas eu renovo ele diante de vocês. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele diz que não é novo, que é o mesmo, porque é este aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas quando ele diz, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, esse é o novo, significa que se nós quisermos, de alguma forma, viver esse mandamento da lei, somente é possível através de Cristo. Se Ele habitar em nós. Se Ele morar no nosso coração. Do contrário, não é possível. O homem sem Cristo não ama nada e nem ninguém além dele mesmo. Faz dele mesmo o seu Deus. A lei agora, em nossas vidas, tem essa função. Amor. Delimitar as coisas pelo amor. Se eu vou mentir, se eu vou ferir, se eu vou agredir, se eu vou fazer mal, mas eu não gostaria que fizessem isso para mim. E o Espírito Santo nos constrange, nos alerta, nos avisa como aquilo é ruim, como aquilo prejudica, como aquilo não vem dele, e nós recuamos a nossa mão e os nossos pés de fazer o mal por causa dele. E estendemos e caminhamos e seguimos para fazer o bem por causa dele. E por último, então, no versículo 15, ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, o amor evita que isso aconteça entre nós. A graça e a presença de Jesus Cristo e os limites que o amor coloca evitam que isso aconteça entre nós. Que estejamos em contenda constante. Porque, de fato, nós somos diferentes. Temos histórias diferentes. Crescemos em famílias diferentes. Temos ideias diferentes, desde da cor da parede que gostaríamos que tivesse na igreja, até a nossa ideia para a paz mundial, não é verdade? Mas essas diferenças que temos não vão nos fazer nos destruir, nos devorar uns aos outros. Por quê? Porque nós temos uma delimitação, um limite. O amor. O amor. Jamais farei para você o que ofende o Espírito Santo que habita em mim. Assim percebo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então não farei para você. Esse é o sentido e a razão da lei continuar existindo. Ela foi revogada? Não foi revogada, mas já foi cumprida. Já foi cumprida. Não é preciso que ninguém cumpra a lei mais, porque Cristo já a cumpriu completamente. E semana que vem nós vamos ver no que se traduz então o amor dentro desses limites razoáveis. Nós sabemos que todos precisam de limites. Desde
da criança, nós percebemos que o ser humano precisa de limites. O que acontece com uma criança que não recebe limites? Ela se torna um adolescente terrível, né? Um jovem e um adulto terrível. Então, desde pequenininho, o ser humano precisa de limites. Os limites do amor, os limites da graça, que a graça impõe. Nós vamos ver na semana que vem quem nos controla e nos faz frutificar de fato. Aqui mesmo no capítulo 5, né? A pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário ou tem alguma dúvida? Pastorzão, fala aqui no microfone. Obrigado. Comentar essa colocação, a pergunta que o Rodrigo fez, que há exemplos de pessoas no Novo Testamento que eram tementes a Deus, mas não tinham a graça salvadora na vida deles, né? Cornélio, em Atos capítulo 10, que o Espírito, ele era temente a Deus, ele orava, ele dava esmolas, e o Espírito Santo fez com que ele pedisse para buscar o apóstolo Pedro, que estava em Jope, ele estava em Cesareia Marítima. E o apóstolo Pedro foi até a casa de Cornélio, falou de Jesus Cristo, e aí ele recebeu a graça de Deus. Então ele era um temente a Deus. Isso em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, quando estava lá em Antioquia, da Psídia, se eu não estiver enganado, ele falou: varões israelitas e vós outros que temeis a Deus. Né? Então havia lá no auditório pessoas que eram tementes, mas não tinham a graça de Deus. Né? Como os varões israelitas também ainda não. Lídia de Filipos, aquela vendedora de púrpura, ela era uma temente a Deus, mas ela não tinha graça salvadora na vida dela. Ela buscava salvação, mas ela não tinha ainda. Até que o apóstolo Paulo falou a ela de Cristo, né? E um outro homem chamado Tício Justo, em Corinto, quando Paulo foi expulso da sinagoga, ele acolheu Paulo na casa dele. E a Bíblia diz que ele era um temente a Deus, mas ele não tinha graça salvadora ainda. Então, muita gente é temente a Deus, sabe que Deus existe, né? Tem essa intuição, esse temor, mas não conhece pessoalmente Deus como seu Salvador em Cristo. Então, a Bíblia dá exemplos disso aí. Mais alguém? Charlie? Fala uma coisa para mim. O verdadeiro amor só veio quando Cristo veio. Porque, como diz lá, né, Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso? Por que eu estou te falando isso? Deus é perfeito, certo? Adão e Eva, por que pecaram? Se Deus os criou, eles deviam ser perfeitos, mas eles desobedeceram. Como é que eu posso interpretar isso? Que se é criação de Cristo, de Deus, eles deviam ser perfeitos. Não sei se eu estou... entendeu? Então, Charlie, Deus é amor, né? A Bíblia fala. Não que ele tenha amor, mas que ele é amor. E a gente, né, nossa teologia reformada diz que existem duas revelações de Deus à humanidade. Então, assim, primeiro, né, na minha opinião, a própria criação de Deus, o fato dele ter criado, já é uma amostra grande de amor. Porque ele não precisaria ter nos criado. Ele não se tornou mais Deus porque ele nos fez e porque ele fez tudo que nós conhecemos. E nem menos porque o homem pecou. Então, é um ato de amor de Deus, a criação em si. Tá? Já é um ato de amor. O fato de Deus ter criado o homem livre, não ter feito ele um robô,
para mim também é uma demonstração de amor. E o homem, justamente porque era livre, pecou, né? Deus prometeu um redentor, o descendente da mulher. Mais amor. Ele chamou Abraão. Foi um ato exclusivo do seu amor. Cumpriu, fez promessas a ele e cumpriu suas promessas por amor. E aí, em Cristo, aí nós temos o que nós chamamos dessa revelação especial, não daquela revelação natural. Essa revelação natural já é prova do amor de Deus. Qualquer pessoa pode chegar à conclusão de que existe um Deus e esse Deus nos ama por essa revelação natural, né? Mas em Cristo existe o que nós chamamos da revelação especial, que é o Logos, né? A palavra, o Evangelho. Cristo é uma demonstração de amor profunda e completa, final, né? É impossível amar mais. Ele não tem como Deus amar mais. Ele deu tudo que ele tinha de mais precioso, imagina. Pensa em quem é Cristo, no que ele significa. E foi dado por nós. E também não tem como nos amar menos, porque Deus não anula Cristo da vida daquele que ele elegeu, daquele que é dele, que ele tomou para si, suas ovelhas. Ele não perde suas ovelhas, né? Então, uma pessoa, a não ser que ela esteja completamente louca, fora de si, não tem como ela dizer que Deus não é amoroso. Diante dessas revelações constantes, né, de Deus na história. E o que nós temos aqui, que mancha a bondade, né, que macula a justiça e o direito, não vem de Deus, vem do homem. Né? Todas essas aberrações que nós vemos por aí é culpa do homem, não culpa de Deus. Era isso que você tinha perguntado também? Nem sei se eu respondi. E qual que era mesmo? Isso aqui eu perguntei se o verdadeiro amor é quando Cristo veio. Nesse sentido. Porque a gente não tem o amor que Cristo tem para nós. Ah, não. Não tem. Se alguém vier aqui querer me matar, desculpa, eu vou querer matar ele. Então, aí olha só, a Bíblia diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, difícil falar que me perdão, eu sempre falo isso, né? É um desafio, porque a pessoa que vem e faz o mal para você, você pode até engolir e ficar daquele jeito e falar assim, tá bom, eu perdoo. Mas aquele fundinho lá, você não perdoou, entendeu? É difícil falar. E esse amor, eu preciso ter esse amor de Cristo para poder falar assim, eu te perdoo. Esse amor que eu estou falando, amor de Cristo. ah, sim. Não chega a mim. Mas a gente precisa orar mais, né? Na oração, sim. Vamos orar mais e acreditar, né? Crer que esse amor Deus coloca assim no nosso coração. Mas, não, sim, mas é o mesmo amor, né? Não é diferente. É o mesmo amor. Quando você vê a palavra dos profetas, você vê ali promessas mais lindas, das quais nós somos herdeiros, né? E desfrutamos agora. Então, no Antigo Testamento, né? O cântico de Moisés, a libertação do povo de Deus no Egito. É o mesmo amor. Né? Não, sim, dessa impressão, eu entendi. Chegar no amor que Cristo tinha por nós, Temos de buscar, né? Vamos buscar em oração. E se Ele falou, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, Ele vai nos ajudar.
quando a gente precisar desse amor, né? Porque amor não é um sentimento, né? Não vamos pensar nesse amor assim como sentir algo bom por um maníaco, por um psicopata, por um assassino, porque a gente não vai sentir, né? O amor é uma escolha. A gente escolhe amar, né? A gente escolhe não retribuir mal por mal. Então aí a gente consegue, porque Jesus sabia que a gente jamais ia conseguir sentir algo bom por um inimigo. Mas ele disse, ó, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, isso não é sentir algo bom por um inimigo e nem sentir algo bom por quem nos persegue. Mas é não retribuir mal por mal. Nem estender a nossa mão para ferir, para machucar. E pelo contrário, se a gente tiver a oportunidade de fazer o bem, até aos nossos inimigos, vamos escolher fazer o bem. Né? Em Cristo nós podemos tomar essa decisão, porque Ele nos amou primeiro. Né? Não sentir algo bom pelo que é mal, né? Não, a gente não consegue isso. Muito bem, pessoal. Então vamos também ter alguns minutos de oração. Vamos nos lembrar das famílias enlutadas da nossa igreja, principalmente a família Cruvinel, que nesse fim de semana passado perdeu o seu chefe do lar, né? O Benê, nosso irmão. O Senhor decidiu chamá-lo, e agora nós temos a Rosângela, Rafael, a Laura e o César conosco aqui na igreja. Vamos lembrar de orar por eles. E também, né, quando nós nos vemos por aí, dar um abraço neles, né, e orar a Deus pelos nossos irmãos. Pelos enfermos também da nossa igreja, por aqueles que estão em busca de um emprego, precisando trabalhar. Vamos nos lembrar dos que estão no meio de nós e padecendo, né? E vamos também orar uns pelos outros. Vamos nos dividir então em duplas ou trios e mais uns 10 minutinhos. Daí o nosso pastor Fernando encerra para nós aqui com uma oração.
Então vamos orar para encerrar por hoje? Senhor, eu te dou graças porque nesse mundo de tantas escravidões, onde pessoas são escravas de si mesmas, de suas vontades, de seus pecados, de outras pessoas, e tantas confusões também. Nós em Jesus Cristo temos liberdade. Liberdade de nós mesmos. Liberdade para amar com o amor que Deus nos concede. Amar a Deus porque Ele nos ama. E amar uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e a viver assim, livres. No nome de Cristo. Amém.